Pessoal, vamos continuar com o nosso curso gratuito Apocalipse versículo por versículo. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Vamos em frente, gente. Então, na aula anterior, do versículo 1, a primeira parte em que nós fizemos uma introdução, nós estamos falando a respeito do templo. Lembra? Eu mencionei com vocês falando que haverá a construção de um terceiro templo. Então, nós estudamos ali, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus. Então, eu falei com vocês que nós iríamos continuar falando a respeito da resposta dessa pergunta que está no slide. O terceiro templo já está construído? Pessoal, veja bem, as notícias que nós vemos. O fim do mundo é previsto em meio a apelos dos judeus, tá, para que haja a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Você está vendo como a própria nação judaica entende que precisa esse templo ser construído lá, porque uma parte dos judeus não creem que Jesus já veio. Então, para os judeus que não receberam Jesus, eles entendem que precisa ser construído, né, um terceiro templo, crendo que o seu grande rei ainda virá e entrará nesse templo pedindo para que seja adorado, exigindo essa adoração. Então, as notícias confirmam aquilo que a palavra de Deus dá em Zacarias capítulo 1, versículo 16, fala. Então, por conta disso, nós temos que entender, pessoal, que Israel é o relógio de Deus no mundo. Isto é, o que acontece lá, conforme, por exemplo, for avançando a construção desse terceiro templo, automaticamente está mais próximo da vinda de Jesus, certo? E aí a gente sabe o seguinte, que no local desse terceiro templo, lá para vocês que dizem aí, teóricos da conspiração bíblica alertaram que a construção do terceiro templo de Jerusalém, a qual ativistas religiosos vem recentemente apelando, ou seja, significaria o quê? Um iminente retorno de Jesus Cristo. Tá vendo? Então, muita gente que não crê na Bíblia e tal, você que está me ouvindo, que não acredita na Bíblia, olha, começa a olhar o que a ciência está dizendo e comparar com aquilo que a Bíblia já falou há muito tempo. Então, está falando aí que os dois primeiros templos de Israel já não existem mais, que foram aqueles que eu falei para vocês na primeira aula, tá? Do capítulo 1. E aí, a gente percebe que está escrito ali, e segundo os ensinos religiosos judaicos, o templo será erguido pela terceira vez, marcando a chegada do Messias e do juízo final. Agora a questão é o seguinte, pessoal, no local onde seria, né, onde será construído o templo, tem alguns, já tem construções lá, tais como essa mesquita que vocês estão vendo aí, tá? Que vamos dizer assim, além dela, nós temos também o Domo da Rocha, né, que são lugares que são sagrados para o islamismo, principalmente esse o Domo da Rocha. Agora, desde essa data que vocês estão percebendo aí, 7/6/1967, que já vem sendo feitas tentativas para que Israel ganhe esse terreno de volta, essa parte aí, para que aí o templo possa ser reconstruído. Agora, esse Domo da Rocha, o que é isso, gente? Olha lá, tá? Então, é o lugar onde Maomé nasceu. Por isso que os muçulmanos consideram esse lugar como um dos mais sagrados do mundo, certo? E aí, para que os judeus conseguissem reconstruir, né, consigam reconstruir esse templo lá, tem que ser com muita cautela, de repente com a ajuda do anticristo, que estará governando aí após o arrebatamento da igreja, para que ele convença os muçulmanos a aceitarem isso, certo? Então, não pode Israel simplesmente decidir construir de uma hora para outra, porque isso vai gerar uma guerra entre muçulmanos e judeus. Tá? Então, o templo lá, gente, vai ser construído para adoração, para isso. Então, ele vai ser o centro, vamos dizer assim, da adoração no contexto aí do período tribulacional, centro da adoração judaica, daqueles que estarão em Jerusalém. Muito bem, então, já existem projetos para reconstrução, já comentei a respeito disso, certo? Agora, o templo lá será usado para adoração. Gente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala que nós somos templos de Deus.
Olha aí, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, né? Santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, irmãos, o nosso santuário, o nosso templo, o nosso corpo, ele tem que ser usado também para adoração. Lá o templo físico tem essa finalidade. Como que nós estamos usando o nosso templo hoje? É para a glória de Deus? Nós estamos preocupados em adorá-lo, na forma como nós cuidamos do nosso templo, a forma como nós nos vestimos, você homem, você mulher, a forma como você se veste, adora a Deus, ou você está chamando mais atenção para você do que para Jesus Cristo, do que para adoração a Deus? De repente você chega num culto, seja você homem ou mulher, tá? E você chega ali, você chama atenção de uma tal forma que as pessoas deixam, algumas pessoas deixam você de lado, deixam Deus de lado e ficam olhando para você. Né? Então, como nós estamos cuidando do nosso templo? Sabe, nós temos que ser, ele tem que ser voltado para a adoração no período de hoje, ou seja, para dizer para Deus aquilo que Ele é, adoração no estilo de vida, sabe? Onde nós nos preocupamos em ter um caráter alinhado com a palavra de Deus, com a justiça de Deus. Então, como que você e eu estamos usando o nosso templo hoje? É para adoração? É para louvor? Como é que nós estamos nos comportando? Muito bem. Gente, por falar nisso, olha o que diz ainda no versículo 20, ó. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus. Tá vendo? No vosso corpo foi aquilo que eu estava comentando. As nossas atitudes têm que glorificar o Senhor Jesus. É por isso que nós temos que andar, conforme diz Romanos, capítulo 12, versículos do 1 ao 3, que diz assim, ó, dizem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Essa é a minha parte, tá vendo? Pela renovação da vossa mente. Para quê que eu tenho que fazer isso? Para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é voltar o nosso templo para a adoração, por meio das nossas atitudes, visto até mesmo, como você vê no versículo 19 ali, eu não sou meu, tá certo? Eu fui comprado. Quando a gente compra um produto, pessoal, a gente compra com uma determinada finalidade. Você compra um carro para quê? Entendeu? Para você andar nele, tem uma finalidade. Imagina você ter um carro que não funciona. Não, não, toda vez que eu vou andar nele, ele não quer funcionar. Simples assim. Não quer funcionar. É a mesma coisa, gente. O cristão que não leva um estilo de vida voltado para a adoração. Meu irmão, nós somos comprados por um preço de sangue, sabe? Para que nós fôssemos adoradores de Deus, para que nós pregássemos o evangelho aqui, né? Ah, então, já foi pago um preço por nós. Eu não sou meu, certo? Tem um versículo, acho que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz assim, ó, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então há um propósito de Deus ter te comprado, assim como também tem um propósito quando nós compramos algo. Você não sai comprando as coisas à toa, sai? Não, se você comprou é porque você tem um propósito, você tem um objetivo para aquilo, aquilo ali tem um uso, tem que funcionar. Então, Deus também tem essa expectativa em relação a nós, tá já? Então, vamos levar um estilo de vida de adoradores. Então, pois bem, falamos até aqui desse terceiro templo, do santuário que vai ter lá dentro. Agora, gente, uma outra profecia também precisa se cumprir, tá? Para que haja essa adoração no templo, porque nesse templo serão oferecidos, pessoal, sacrifícios. Tá? Então, lembrando que é na visão judaica. Então, os judeus entendem que Jesus Cristo não é, uma parte deles, claro, que Jesus Cristo não é o Cordeiro de Deus, que ele não veio ainda, que eles estão aguardando o Messias deles, eles sabem que tem que fazer sacrifícios, assim como era no Antigo Testamento. E para que isso aconteça, é preciso que nasça, gente, uma novilha vermelha. Olha para vocês verem o que diz em Números capítulo 19, ó. Tá vendo? Era como Deus queria que fossem feitos os sacrifícios com base na lei. Olha aí. Essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo.
Então, aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser o melhor. Entregá-las entregá-la eis a Eleazar, o sacerdote, e este atirará para fora do arraial e será o quê? Imolada diante dele. Tá? Então, sacrifícios precisam ser feitos por meio dessa novilha vermelha. Agora, olha aí, gente, o que diz essa notícia. Ó. Novilha vermelha nasce em Israel e poderá fazer o quê? Cumprir uma profecia bíblica sobre o fim do mundo. Vendo, pessoal? Então, nós estamos vivendo aí o final dos tempos mesmo, as profecias estão se cumprindo. Agora, veja bem, isso daí ó, é lá de 2018, tá vendo? Essa notícia. Tá? Olha só, o que mais que nós temos aí? Ó? O Instituto do Templo Israelense anunciou o nascimento da primeira novilha vermelha depois de 2.000 anos, tá vendo? E essa novilha ela vai ser o quê? Uma candidata a cumprir a profecia bíblica sobre o fim do mundo. Tá? E aí a notícia diz, ó, a novilha nascida no fim de agosto está sendo minuciosamente examinada. Isto é, para fazer algo para Deus tem que ser algo do jeito que ele deseja. Né? Então fala que essa organização religiosa localizada em Jerusalém acredita que né, essa profecia pode ser cumprida. Tá? Caso esse animal que nasceu aí, ele se encaixe, gente, naquilo que a Bíblia já falou lá atrás. Então, note que haverá a construção do terceiro templo, essa profecia aí está se cumprindo, novilha vermelha já nasceu, eles estão examinando ela, algumas podemos dizer que nasceram e foram reprovadas, porque foram desqualificadas, porque o que nós oferecemos para Deus gente, tem que ser perfeito, não pode ser mais ou menos. Deus recusa algo que é mais ou menos. Então, nesse templo vai ter que ser um sacrifício perfeito. E, infelizmente, hoje, tá? Assim como lá no templo não poderá ser oferecido animal com defeito, hoje também não pode. Muita gente está oferecendo animal com defeito para Deus. E aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Malaquias capítulo 1, olha o que diz ali. Nas nossas ofertas estão sendo defeituosas, irmãos. Isso que eu estou falando aqui. Versículo 6 diz, ó, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Quem eram lá? Os homens que eram responsáveis por instruir o povo. Tá? Hoje, todos nós exercemos o sacerdócio real. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós sois nação santa, ou vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas, né, vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós exercemos esse sacerdócio real, que inclui adoração, intercessão, evangelismo e por aí vai. Então, hoje, nós somos responsáveis por oferecer uma oferta de acordo com aquilo que Deus deseja, com a motivação correta, etc, etc. O versículo 7, eles continuam, mas no 6 fala, ó, Malaquias, eu costumo dizer, gente, que é o livro do João sem braço, né? O capítulo 1 aí. Que eles começam, Deus falando com eles, eles fingindo de conta que não estão entendendo nada. Ah, em que nós desprezamos o teu nome? Eles perguntam aí. Aí no versículo 7, Deus fala claramente para não ter dúvida. O que vocês estão fazendo? Vocês estão oferecendo pão imundo no meu altar. Tá vendo? Coisa que lá no terceiro templo não vai poder, será inadmissível. Assim como não podia lá no Antigo Testamento, lá na frente também, no cenário de Apocalipse, vai ser inadmissível. E aí eles fazem uma outra pergunta, como quem não quer nada. Olha lá, ó. Em quem, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Aí Deus fala, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis o quê? Animal cego para sacrificar. Ô meu irmão, tem gente hoje que traz aquilo que é, sabe? Ah, não, tem isso aqui, leva para a igreja, lá eles dão para alguém, sabe? Vai doar uma roupa, doa roupa que não serve, entendeu? Doa roupa manchada, roupa rasgada, vai doar um alimento, leva o alimento lá, o que sobrou ela pega e leva para casa de Deus. Eu entendo, meu irmão, que se você tem isso apenas, se você não tem condições de dar algo melhor, se o teu melhor é você pegar metade de um pacote de arroz, amarrar lá, fechar e entregar na igreja, esse é o teu melhor, amém, glória a Deus, Deus conhece teu coração. Agora, eu estou falando aqui, muitas vezes cristãos, certo? Que ele tem condição de fazer o melhor, mas ele não faz, e isso é entregar animal cego para Deus, certo? Mas ele que é o melhor de Deus, né? Você parou?
Ele quer, ai Deus, dá o melhor para mim, que não sei o quê, porque eu estou precisando. Agora, na hora de entregar o melhor, não é assim que funciona. Então ele fala aí, ó, quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, ou o enfermo, ou seja, o doente, que não serve, tá vendo? Não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador. Isso daí que você faz na igreja, isso aí que você dá, sabe? Apresenta a outras autoridades o tipo de trabalho que nós fazemos na igreja. Será que essa dedicação que nós temos na igreja seria aceita lá na empresa onde você trabalha, na empresa onde eu trabalho? Então nós temos que fazer o melhor, porque senão estamos oferecendo animal cego para Deus. Aí ele fala: ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, agrado em ti? E será favorável, vai te ser favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Então, pessoal, vamos olhar para a nossa vida, certo? O templo de Deus, é, Antigo e Novo Testamento, ele não queria animal cego, não queria oferta defeituosa. Hoje, continua do mesmo jeito, não vamos levar animal cego para Deus. Olha o que você vê aí ainda no versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, ele vai aceitar a sua pessoa. Note que a oferta está vinculada ao caráter da pessoa. Lá vai ser assim também. Você vê que Deus mandou medir o santuário para ver se de fato aqueles que estão adorando lá dentro, se eles estão com o coração mesmo em Deus. Na verdade, só Deus conhece o coração. Então, por quê? Não adianta ficar lá oferecendo sacrifício, 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 e o coração está longe de Deus. Então, a sua oferta e a minha estão vinculadas com a nossa pessoa. Isso é muito importante. E aí diz o Senhor dos Exércitos, tá? Então, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão aí da oferta. Você vê que esses sacrifícios serão restaurados no templo, tá? Hoje nós estamos ofertando na casa de Deus. O que nós estamos oferecendo? Sabe o que nós estamos fazendo como Caim, que foi rejeitada a oferta dele? Por que a oferta dele foi rejeitada, irmãos? Vamos lá, Gênesis capítulo 4, versículo 7, para a gente finalizar aí essa parte. Olha lá, ó. Se procederes bem, não será aceito. Você está vendo que é uma questão de procedimento do Caim também? É uma questão de procedimento lá em Malaquias dos sacerdotes, e vai ser também lá no terceiro templo. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Entende? Então, é o procedimento que Deus está medindo, é o caráter. Então, como eu falei antes, na aula anterior, lá eu disse que é uma medição para punição, e essa medição é com base não é em centímetros, milímetros, metros, não. É com base na justiça e no caráter de Deus. No caso de Caim, a oferta dele não foi aceita por causa do mau procedimento dele, e também, ó, 1 João capítulo 3, versículo 12, diz que as obras de Caim eram o quê? Mas, olha lá, ó, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que ele fez isso, gente? Porque as suas obras eram más, tá vendo? E as de seu irmão justas. Então, analise a sua vida, veja como tem sido a oferta que você tem entregado, seja no seu serviço na igreja, quando você oferece a sua vida diante de Deus, os seus dons, os seus talentos, até a parte financeira, ou as doações que nós fazemos de roupas, de alimentos. Será que nós estamos entregando animal cego para Deus? Ele conhece o seu coração. Voltando para Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, gente, nós vemos ali, ó, então, mede o santuário e o seu altar. A palavra altar, pessoal, ela aparece com uma certa frequência no livro de Apocalipse. Você vai ver aí que tem várias aparições, né? Capítulo 6, versículo 9, nós já estudamos lá das almas que estão embaixo do altar, e assim vai. É, é necessário entender o seguinte: quando o texto fala de altar, no Antigo Testamento, gente, nós tínhamos dois altares. Primeiro, esse aí, ó, que é o altar de sacrifício, que ele ficava localizado fora do templo. Foi esse que nós falamos aí, né, do sacrifício e tal. E o segundo altar, pessoal, que era o de incenso, que é, no caso, o que a Bíblia está falando, tá, nesse contexto que estamos estudando, Apocalipse capítulo 1, 11, versículo 1. Então, lá, nesse futuro templo, vai ter esse altar, onde as pessoas vão oferecer. Ele fica dentro do, do santuário. Né? Era onde, gente, o Arão entrava. Lembra lá no Antigo Testamento que fala que o Arão entrava lá no Santo dos Santos, lá para poder oferecer sacrifício uma vez por ano pelo povo? Então,
Depois você leia lá Êxodo capítulo 30, versículos do 1 até o 10. Muito bem. Agora, o que vai acontecer, pessoal, futuramente? O anticristo vai entrar lá nesse santuário e vai exigir adoração para si próprio. E é aí que está o problema. É aí que os judeus vão descobrir que ele não é o Messias e vão se rebelar contra ele. Tá certo? Olha o que diz em Mateus capítulo 24, depois 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Então tem aí essa imagem, tá vendo? Ó, de uma simulação aí do tempo. Então é ali que o anticristo vai entrar, querendo adoração, enfim, querendo que as pessoas se submetam a ele e o adorem como se ele fosse Deus. Olha Mateus 24. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, aonde que ele vai estar? No lugar santo. Tá vendo? Quem lê, entenda. Quando você vê ele ali, é porque a coisa tá feia. Tá vendo? Nós não vamos ver porque seremos arrebatados antes de tudo isso aí acontecer. Agora, aqueles cristãos que creem que vão ficar aqui, então, ó, fica a instrução para você. Quando você vê isso aí lá, o anticristo lá pedindo para ser adorado, saiba que a situação está crítica e vai haver, nossa, Israel vai ser muito perseguido nesse período. Mas nós, gente, não cremos que estaremos lá, tá certo? Muito bem. Olha 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Fala assim: ninguém de modo nenhum, tá? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o anticristo em pessoa vai ser revelado para que ele depois vá lá querer exigir ser adorado. E no versículo 4 ele ainda fala, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de fazer o quê, gente? O que ele quer fazer? Ele vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você lembra lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que o diabo já tentou fazer isso uma vez. Ele queria, a Bíblia fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, em Isaías 14. Eu subirei, eu serei, eu colocarei meu trono acima do dele, que não sei o quê, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Então, isso, ele vai voltar a cometer o mesmo erro agora. E aí é onde os judeus vão entender que ele não é o Messias que eles tanto aguardavam e que Jesus Cristo, o Messias, já veio há muito tempo, né? 7 anos antes, vamos dizer assim, né? 3 anos e meio antes, tá? Porque isso aqui vai acontecer no meio da grande tribulação. Então, 3 anos e meio antes, o Messias já veio, a igreja foi arrebatada, eles ficaram pensando que o Messias ainda viria, e aí você já viu. Né? Aí vão ter que lidar com isso depois. Não só os judeus, mas também todos que estiverem aqui na terra. Judeus e gentios, ou seja, aquele que não é judeu. Muito bem. Então, gente, Israel, pessoal, é o relógio de Deus, certo? Fiquem de olho nos acontecimentos para que a gente possa identificar quando o final dos tempos está se aproximando mais, nós já estamos no final dos tempos, né? Mas para a gente ir vendo os eventos acontecendo e comparando com o que a Bíblia fala. Muito bem, gente. Seguindo, falando então dessa parte do altar, e aí vai dizer ali, ó, e os que nele adoram. Tá vendo? Então, vai ter gente adorando lá, a gente já falou a respeito disso. O sacrifício vai ser, né, o primeiro altar que eu falei é fora do santuário e tal. Dentro lá vai ter o local onde aqueles que são fiéis a Deus, adoram, né, na parte central do santuário. E o templo, então, vai estar em atividade, o santuário vai ser profanado conforme a gente viu. Né? Os sacrifícios, tá vendo? Com essa novilha vermelha que a gente falou antes, sacrifícios vão ser interrompidos por causa dessa adoração que o anticristo vai exigir, certo? E aí, os que nele adoram, gente, vamos dizer assim que serão aí um remanescente que vai ser salvo, aqueles que são fiéis a Deus, né? Deus vai medir, vai ver aqueles que são fiéis e vai tirar para ele um remanescente, tá? Então, lembrando que essa medição, gente, desse remanescente é para uma proteção espiritual e não física desses que estarão adorando lá. Por que não física? Porque, veja bem, a alma deles serão protegida, eles serão salvos, só que eles não estarão isentos de ver todo o sofrimento que estará acontecendo naquele cenário e também não estarão livres da morte. Tá? Então, por isso que não vai ser
uma proteção física, e sim espiritual. Agora, quem vai ser protegido, gente, é, tanto espiritualmente quanto fisicamente nesse contexto, são os 144 mil homens selados por Deus que estarão pregando o evangelho por toda a terra. Tá joia? Olha eles aí, ó. Apocalipse 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, quem estava lá? Os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, veja bem, não é 143.999, não, é os 144 mil, isto é, o anticristo não vai conseguir pegar nenhum deles, gente, vai fazer nada com eles, mesmo em meio a tanta tribulação que vai acontecer nesse período. Então, eles sim terão essa proteção completa e para poder pregar a palavra de Deus. Maravilha. Quem são os 144 mil, pessoal? Você que está me vendo agora pela primeira vez, recomendo que você volte e assista aquela aula ali, ó. Assista aquela aula do Apocalipse capítulo 7, do 1 até o 8, que nós já falamos disso com mais detalhes, tá bom? Volta lá e vê esse vídeo que está no canal. Gente, vou parar por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer vocês por estarem juntos conosco em mais essa aula. Finalizamos, então, o estudo do versículo 1 do capítulo 11 de Apocalipse. Tá? E aí, eu queria fazer para você um convite da parte de Deus, gente. Gostaria de deixar isso com você. É importante você entender que é necessário que você comece a adorar Deus em espírito e em verdade. Para que isso aconteça, você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você, porque só assim você vai conseguir adorar Deus em espírito e em verdade. Esse versículo de João capítulo 4, versículo 24, fala isso. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, é uma adoração do seu espírito humano, vivificado pelo Espírito de Deus, unida com o Espírito Santo que vem habitar dentro de você depois que você entrega sua vida para Jesus. Aí você vai ter uma clareza maior das Escrituras. A habitação do Espírito Santo dentro de você te proporciona adorar Deus como ele deseja ser adorado e também ter essa clareza da palavra dentro de si próprio e aprendendo mais a respeito de Deus. Tá? Para tanto, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá ter comunhão com Deus lá, vá até um líder espiritual, fale para ele que você quer ter essa comunhão com Jesus Cristo, que você deseja adorá-lo em espírito, ter a possibilidade de adorá-lo em espírito e em verdade, com a alma. Nós não adoramos Jesus Cristo. As pessoas que não têm Jesus Cristo hoje, gente, os ímpios, vamos dizer assim, eles vivem só na alma. Entende? Isto é, só pelas emoções, pela mente e pela vontade. E a alma não adora Deus, ela não tem essa característica. Nós adoramos Deus pelo Espírito, a alma só louva a Deus. Mas Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores, tá certo? Então, procure essa igreja evangélica próxima à sua casa, ou um culto nos lares, entregue a sua vida para Jesus Cristo e comece a caminhar com Ele. Por outro lado, meu irmão, você que está conosco aí, que serve ao Senhor Jesus, olha, saiba que Deus tem medido a sua vida e a minha vida no que diz respeito à adoração, assim como ele fez lá em Daniel capítulo 5, e o rei foi achado com problemas lá, entendeu? Pesado foste na balança, olha o que diz aqui, ó. Esta, pois, a escritura que se traçou, Mené, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste aonde? Na balança. E você foi achado em falta, tá vendo? Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, tem muito cristão hoje que está sendo pesado na balança e está sendo achado em falta, tá? Diante do Senhor Jesus. Então, gente, como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida no que diz respeito à adoração, no que diz respeito a serviço, no tocante a fazermos a obra do Senhor Jesus? Você que é um servo de Deus, lembre-se, é nossa responsabilidade, sabe? Servir ao Senhor, estarmos cada vez mais próximos dele, sabe? Para que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade, para que a nossa vida se encontre de acordo com os pré-requisitos que ele determina. Tudo bem, pessoal? Então tá jóia.
Desejo a vocês aí um ótimo final de ano, tá? Um bom início de 2023, nessa virada até mesmo aí de transição de governo, mas não deixe que governo A, B ou C ou D te intimide. Lembre, nós não somos parte dessa, nós não pertencemos em essência à nação brasileira. Nós somos frutos de uma nação celestial e é esse reino que vai nos sustentar independente de. Então, Deus é fiel. E nós? Vamos continuar sendo fiéis, independente das circunstâncias. Que Deus continue abençoando, prosperando você. E, pessoal, até a próxima aula. Vamos em frente com o nosso estudo do Apocalipse, versículo a versículo, e façam comentários aí no vídeo, tá? A respeito aí desse capítulo 11 que você tem visto, para que a gente possa crescer aí e eu aprender um pouco com vocês também. Um abraço, fiquem com Deus, gente. Até a próxima aula.